por estes dias. Bem-vindo sempre com Joel Cleto. Joel, bem-vindo também. Começamos sempre esta viagem por uma efeméride que nos leva, mais ou menos por estes dias, a 17 de novembro de 1910. É verdade, Rita. São 115 anos sobre esse momento, 17 de novembro de 1910, em que o governo provisório torna a portuguesa o hino nacional. Governo provisório porque, obviamente, todos os espectadores o sabem, poucas semanas antes, a 5 de outubro de 1910, tinha-se dado a implantação da República. E agora o governo provisório, de facto, a 17 de novembro, vai indicar que a portuguesa deveria ser o hino nacional. Enfim, é um processo, do ponto de vista, enfim, legal, se quiseres, que só se vai depois concretizar efetivamente já em 1911, mais precisamente no dia 19 de junho, quando a Assembleia Nacional Constituinte definitivamente assume que a portuguesa é o hino e se torna um símbolo nacional. E é assim, portanto, desde há 115 anos, em boa verdade, desde há 135 anos, porque, como vou explicar, a portuguesa não nasce com a implantação da República em 1910. A portuguesa, o hino nacional, tinha nascido 20 anos antes. Mas é, indiscutivelmente, um dos grandes símbolos do nosso país e ainda há bocadinho estávamos a assinalar uma outra efeméride, que era o aniversário do Estádio do Dragão, e este domingo a seleção nacional jogou e definitivamente apurou-se para o Mundial, e um dos momentos altos foi, sem dúvida, quando toda aquela multidão que enchia o Estádio do Dragão cantou a plenos pulmões a portuguesa. Mas, como dizia, ela tinha nascido 20 anos antes, em 1890, e nasce como um claro movimento, um símbolo patriótico. É um hino que é concebido, do ponto de vista musical, por uns grandes nomes da música portuguesa da passagem do século XIX para o século XX, que foi Alfredo Keil, mas a letra vai ser particularmente interessante para aquilo que nós hoje aqui vamos falar, é de Henrique Lopes de Mendonça. Bom, mas então porquê é que Keil e Mendonça, em 1890, concebem este hino muito patriótico? Porque em 1890 Portugal estava a viver daquilo que grande parte da população, consideram um vexame. Por essa altura, as grandes potências europeias estão a dividir a África, enfim, o continente está aí só explorado, nas bordinhas, nas fachadas oceânicas, mas agora, fruto de uma série de investigações, de expedições científicas dos mais diferentes países europeus, as grandes potências europeias estão agora a dividir a África, criando, Ana Rita, como bem sabemos, aquelas fronteiras feitas a régua e esquadro tão artificiais, que são evidentes quando olhamos para o mapa de África, e que tantos problemas virão a causar, porque são completamente, enfim, divisões concebidas pelos europeus e que não tiveram em conta, obviamente, as realidades dos povos que viviam em África. Bom, pois bem, nesse contexto, Portugal sonha com uma grande colónia, já falamos disso aqui, uma colónia que fosse da costa à contra costa, ou seja, desde Angola, no Atlântico, voltada para o Atlântico, até Moçambique, voltada para o Índico. Só que esta pretensão portuguesa, que é apresentada nesse grande congresso de Viena, onde estão a ser discutidos esta divisão da Europa, e é apresentado num mapa pintado cor-de-rosa, e por isso ficará conhecido como o mapa cor-de-rosa. Esta pretensão portuguesa vai colidir com a pretensão da Inglaterra. A Inglaterra sonhava também com uma enorme colónia da costa à contracosta, só que era desde lá de cima do Mediterrâneo, do Egito, até cá embaixo, a África do Sul. E claro, ali no centro de África, ou bem que aquilo era dos ingleses, ou bem que era dos portugueses, e apesar das várias expedições que Portugal já tinha enviado para esse território, Serpa Pinto, Roberto Ivans, Brito Capelo, para lá de algumas missões de missionários que já tinham ido lá para o interior, de alguns homens ligados, enfim, alguns colonos que começavam a explorar do ponto de vista comercial, enfim, procurando as riquezas naqueles territórios. Bom, apesar disso, quer dizer, não podemos falar que tivéssemos ali uma grande presença, mas não tínhamos nós como não tinham os ingleses. Mas a verdade é que a Inglaterra
impõe a Portugal que se retire daquele território e vai fazer mesmo um ultimato a Portugal para que retire daquele território entre Angola e Moçambique. E o governo português, o rei de Portugal, vai ceder a essa pressão inglesa, o que é muito mal visto pela população portuguesa. Não nos podemos esquecer, Ana Rita, que algumas décadas antes, Portugal dera a independência, ou reconhecer a independência do Brasil, e agora havia uma grande esperança de que muito do futuro do país passaria pela exploração exatamente destas colónias portuguesas em África e esse grande sonho desse grande território em África. E por isso é uma enorme frustração, ainda por cima aquilo que é reconhecido como uma clara cedência. Portugal não resiste minimamente a estas pretensões, a estas exigências da Inglaterra. Aliás, isto vai ser muito aproveitado pelos republicanos. O movimento republicano em Portugal vinha crescendo, mas de uma forma muito, ténue, mas agora com este ultimato inglês, o Partido Republicano vai aproveitar para dizer, estão a ver, isto só acontece porque o rei de Portugal é parente da rainha da Inglaterra. E, portanto, se isto fosse uma república, não haveria este tipo de interesses familiares e, obviamente, não cederíamos a esta exigência inglesa. E, portanto, há muita gente que se muda para, até aí, convictos monárquicos e que agora se mudam para o lado republicano. E é neste contexto patriótico em que chega a ser feita uma subscrição pública para se comprar um navio de guerra, como se um navio de guerra pudesse afrontar a poderosa armada de Sua Majestade, mas a verdade é que é neste contexto que então vai ser concebido por Alfredo Keil e por Henrique Lopes Mendonça a portuguesa. E a portuguesa torna-se muito rapidamente também no hino dos republicanos. E isso vai ser muito evidente logo no início do ano seguinte, 1911, aqui no Porto, quando se dá o famoso golpe do 31 de janeiro de 1911. Foi a primeira vez, foi a primeira grande tentativa de implantar em Portugal a monarquia, a República, de fazer cair a monarquia, e sabemos que os revoltosos, com grande apoio popular, eles tinham-se reunido todos naquilo que é hoje a Praça da República, na altura era o Campo de Santo Ovídio, e descem a Rua do Almada em direção ao edifício da Câmara Municipal do Porto, que não era ainda aquele que nós temos hoje na Avenida, Praça General Humberto Delgado, até porque não existia. Era um edifício que ficava cá em baixo, onde hoje temos a Praça da Liberdade, e a multidão vai entoando a portuguesa. E, portanto, a portuguesa, que era um hino patriótico, é agora também o hino dos republicanos, e por isso não admira que 20 anos depois, quando finalmente a República é proclamada no nosso país, que faz agora 115 anos, o governo provisório republicano tenha indicado que o hino nacional devia ser a portuguesa. Mas deixa-me dizer que, entretanto, se foi criando ao longo das últimas décadas, mais recentemente, se foi criando uma lenda que nos dizia que quando, aqui não é o Alfredo Keil é o autor da música, mas quando o Henrique Lopes de Mendonça concebe a letra, e como isto é muito patriótico e é muito contra os ingleses, há uma parte do refrão que todos nós conhecemos, contra os canhões, marchar, marchar, e ao longo destes últimos anos surgiu esta lenda, mas que não corresponde à verdade, que de facto o que ele tinha escrito era contra os bretões, marchar, marchar. Ora, investigações muito recentes, recorrendo nomeadamente das pautas originais, dos documentos originais, publicados e feitos dezenas de edições, portanto, milhares de pautas que foram editadas naqueles primeiros anos, e em todas elas aquilo que lá diz é contra os canhões, marchar, marchar, e não contra os bretões, marchar, marchar. Mas também é verdade, e as lendas têm sempre algum fundo de verdade, também não deixa de ser verdade que nós sabemos que durante aqueles primeiros anos a letra foi várias vezes adaptada e até de uma forma mais assintosa. E, portanto, é possível, mas é apenas uma hipótese, que de facto, no 31 de janeiro de 1891, com aquele fervor patriótico anti-britânico, se calhar os revoltosos no Porto cantaram mesmo contra os bretões, marchar, marchar. Mas escrito não Mas está. escrito não, e portanto, oficialmente,
desde o início, que a portuguesa diz, contra os canhões marchar, marchar. Joel, vamos olhar também para 4 museus que por estes dias estão em destaque, 2 deles que estão precisamente a reabrir. Falamos de que museus? Olha, vamos então abordar 4 museus. Os 2 que estás a referir, que reabriram ou estão a reabrir, são 2 grandes museus do norte do país. É o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, e o outro é o Museu do Abade Bassal, em Bragança. O Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso vai reabrir, depois de muitos meses encerrado, vai reabrir, obviamente em Amarante, no próximo dia 5 de dezembro. Bom, é um espaço museológico de referência no nosso país, porque Amadeu de Sousa Cardoso é um nome incontornável. Amadeu de Sousa Cardoso, que nasceu em Amarante, em 1887, Amarante regressaria muitas mais vezes, e é uma referência de facto absoluta da arte portuguesa, eu diria mesmo da arte europeia e mundial. Ele pertence à primeira geração dos modernistas. Eu não estou a falar da primeira geração dos modernistas portugueses, não. Amadeu de Sousa Cardoso pertence, em termos internacionais, à primeira geração de modernistas. Morre muito, muito, muito cedo. Porque se não tivesse morrido muito cedo, ele hoje seria seguramente uma referência internacional. Ele é, de algum modo, enfim, para os especialistas, uma referência, mas acabou por produzir muito pouco, mas aquilo que produziu estava na linha da frente do modernismo na época, com muitas obras onde se vai aproximando do abstracionismo, do cubismo, que depois Picasso será o grande nome, e Amadeu de Sousa Cardoso faz parte dessa geração. E, portanto, em Amarante, no Museu Municipal, que está instalado, enfim, numa antiga estrutura conventual junto da famosa Igreja de São Gonçalo de Amarante, um edifício que foi adaptado, enfim, a museu há já muitas décadas, mais recentemente por um nome também incontornável da arquitetura portuguesa, que é Alcino Soutinho, mas o museu precisava também de se modernizar, do ponto de vista dos equipamentos, do ponto de vista também das exposições. Ele esteve fechado e agora vai reabrir então 5 de dezembro. E vai reabrir com 2 exposições muito interessantes. Muito centrado, obviamente, no seu patrono, centrado na figura de Amadeu de Sousa Cardoso, uma exposição chamada A Marginália de Amadeu, onde, bom, para lá, enfim, de ser um museu onde podemos contemplar muitas das famosas obras de Amadeu de Sousa Cardoso, mas esta exposição vai nos permitir, traz-nos 50 peças, muitas das quais inéditas, nunca tinham sido expostas, e de alguma forma um pouco mais intimistas, objetos relacionados com Amadeu de Sousa Cardoso. Alguns desenhos inéditos, que nunca tinham sido expostos até hoje, depois correspondência, carta, postais, enfim, uma série de documentos de Amadeu de Sousa Cardoso que vamos ter a oportunidade de observar pela primeira vez. Por outro lado, ao mesmo tempo vai abrir uma outra exposição temporária dedicada a um nome, bom, bem mais recente, mas também incontornável da arte contemporânea portuguesa, que é Nadir Afonso, Território de Absoluta Liberdade, é o título desta exposição, e que vai revisitar o percurso de Nadir Afonso no modernismo europeu, portanto é uma geração já posterior, e destaca-se, entre outros, por exemplo, a colaboração de Nadir Afonso com outros nomes grandes da arte, da arquitetura, por exemplo, a sua relação com Le Corbusier, enfim, uma referência absoluta na história da arquitetura mundial. E por isso, sim, a partir de 5 de dezembro, motivo para irmos até Amarante acompanhar esta reabertura do Museu Amadeu de Sousa Cardoso. O outro museu que me desafiavas para falar, que esse reabriu já no passado fim de semana. Aqui estamos a ver imagens ainda do Museu Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante, como eu dizia, enfim, aproveitando a antiga estrutura conventual, mas o Museu do Abade Bassal, esse localiza-se no centro histórico de Bragança. É um extenso edifício de rechão e primeiro andar, mas marca uma das principais artérias históricas de Bragança, e um museu que está também a comemorar 110 anos de existência,
estava fechado desde fevereiro. Em boa verdade, as obras já tinham começado antes, mas durante muitos meses foi possível ir conciliando as obras com a abertura do museu, mas definitivamente fechou em fevereiro passado, para agora reabrir no próximo fim de semana, em boa verdade, antes ainda, na próxima sexta-feira, com um vasto programa de atividades e também com uma nova exposição. Um museu com novas condições, salas renovadas, peças raras e conta com agora na sua reabertura, com uma exposição muito interessante em colaboração com o Museu Nacional de Arte Antiga, uma série de peças que, enfim, viajam do Museu Nacional de Arte Antiga aqui até ao norte, mas precisamente até Bragança. E, enfim, é mais um caso, tem havido vários e ainda vamos ter mais alguns, de museus que têm sido intervencionados no âmbito do plano de recuperação e resiliência, a famosa bazuca, que também tem tido, enfim, repercussões em alguns dos nossos museus e, de facto, a partir de 14 de novembro, vale a pena revisitar este histórico museu, como te dizia, já com 110 anos de existência. E há pouco falava precisamente em 4 museus, são 4, 2 deles no Porto e um que é novo, precisamente na cidade invicta. Sim, temos um novo museu na cidade. Abriu no passado sábado, é o Museu do Cartoon. Ele nasceu, bom, não nasce por acaso. Há toda uma história por trás deste museu que foi instalado aqui num edifício que todos bem conhecem, o antigo convento dos dominicanos, no Largo de São Domingos, e que está já há vários anos transformado no Palácio das Artes, ligado também ao Instituto da Juventude. Pois bem, em 5 salas emblemáticas do Palácio das Artes, incluindo a sua enorme caixa forte, porque, Ana Rita, muitos dos nossos telespectadores não saberão, mas no início do século XX aquele edifício era também o Banco de Portugal, no Porto. E por isso ainda tem algumas estruturas do Banco de Portugal, incluindo a Caixa Forte, que agora também vai ser usada pelo Museu do Cartoon, que nasce, em boa verdade, de uma tradição da cidade, em torno do famoso Festival do Porto Cartoon, que durante vários anos marcou a cidade e que agora, enfim, esse festival, que estava também muito ligado ao Museu da Imprensa, tínhamos a oportunidade de anualmente ver esse festival no Museu da Imprensa. Bom, toda essa tradição, enfim, essas características da cidade ligada ao cartoon, agora ganhou uma nova vida, também com o apoio da Torre dos Clérigos, da Irmandade dos Clérigos, está também envolvida neste projeto em torno do cartoon. E, portanto, nós vamos ter a oportunidade de, quer numa exposição permanente, quer em exposições temporárias, de acompanhar temas bem relevantes. Por exemplo, o Museu abre com uma série de cartoons que são uma denúncia dos enormes desafios com que a humanidade se está a confrontar em torno das questões das alterações ambientais e, portanto, é uma chamada de atenção através do cartoon, de uma forma, enfim, humorística, mas a brincar, falando muito, muito sério. Por outro lado, como não podia deixar de ser, uma parte também importante deste museu leva-nos a contactar com caricaturas de famosas personalidades do passado, mas também do nosso mundo contemporâneo, enfim, das mais diferentes áreas da política ao desporto. E, portanto, ali, em pleno centro histórico do Porto, um centro histórico que esperemos que no próximo ano seja ainda mais divulgado e valorizado, porque, enfim, temos aí uma outra efeméride em torno da classificação do Centro Histórico do Porto como Património da Humanidade pela Unesco. E, portanto, é um novo equipamento cultural num daqueles que é um dos mais importantes eixos hoje do Centro Histórico, portanto, na Largo de São Domingos e Rua das Flores. Vamos rapidamente ao quarto, ainda na cidade do Porto, o Museu do Porto, e há boas notícias sobre este museu? Sim, Ana Rita, porque o Museu do Porto, que já existe há vários anos, com vários núcleos, mas há muito que se fala da necessidade de haver um núcleo central que remeta um visitante para os diferentes núcleos ou que numa única visita se aperceba da riqueza da história do património da cidade.
E já o anterior executivo enfim, foi avançando com a hipótese do Palácio de São João Novo, um belíssimo edifício barroco do século XVIII, ter esse fim. O Palácio São João Novo está, desde os anos 90, abandonado, num péssimo estado de conservação, pertencia ao Estado, ao Poder Central, fruto então de um protocolo que foi estabelecido entre o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal do Porto. O anterior executivo então começou a avançar com a hipótese deste palácio ser transformado num museu. E por isso, a boa notícia é que uma das primeiras medidas que o novo Presidente da Câmara Municipal tomou com o seu novo executivo foi ir visitar exatamente o Palácio de São João Novo e reforçar este grande empenho da Câmara em rapidamente restaurar este edifício e criar finalmente o polo central do Museu do Porto. O Presidente, na companhia do Presidente Pedro Duarte, na companhia do Vereador da Cultura Jorge Sobrado, deslocaram-se por isso a semana passada e, enfim, frisaram a necessidade desta recuperação e dar essa boa notícia. Joel, nesta viagem vamos fazer uma paragem em Vila Franca de Xira, até porque há motivos para lá parar, pelo menos no próximo fim de semana. Sim, muito rapidamente, porque vamos ter lá um encontro importante, um encontro nacional dos itinerários napoleónicos. Ana Rita, provavelmente recordaste-á, falou-se disso aqui no Porto Canal e também por estes dias. Em março houve um encontro entre múltiplas instituições autárquicas, das diferentes áreas regionais de turismo, em torno da necessidade de valorizar esta história e este património que se prende com as invasões francesas. Terríveis nesses inícios do século XIX, mas que, enfim, ficam associados a uma série de património, de memórias, e indo ao encontro daquilo que acontece em muitos outros países da Europa, onde com recriações, com visitas, enfim, com valorização turística, é um produto que tem vindo, de facto, a desenvolver-se bastante. E Portugal tem imenso potencial, com 3 invasões, com grandes monumentos, com grandes batalhas, e é um pouco isso que agora, neste primeiro encontro, todas essas instituições vão agora começar a partir pedra e começar a debater qual a melhor forma de criarem em conjunto programas na valorização de itinerários que nos recordem esse momento importante da história de Portugal. Joel, estamos mesmo a terminar, teremos de encerrar com o Caminhos da História desta semana, que falará de uma estrada que os portuenses bem conhecem. Sim, Ana Rita, se eu disser que é a Estrada Nacional número 12, se calhar muitos ficam assim. Estranho. Mas se eu disser que é a Circunvalação, todos conhecem. A Circunvalação, que terminou a sua abertura, ela tinha sido começada a construir em 1889, termina em 1896, ou seja, para o ano temos um número redondo. Só que mesmo no finalzinho de 1895 a estrada já estava quase concluída e a abertura dessa parte da estrada, já no final, quase a chegar ao mar, fez com que 3 freguesias que até aí não pertenciam ao Porto passassem para o Porto: Aldoar, Nevogilde e Ramalde. Portanto, esta semana, 21 de novembro, completam-se 130 anos sobre a integração de Aldoar, Nevogilde e Ramalde no Porto. E é sobre isso que vamos falar. E é para ver no Caminhos da História. Joel, até para a próxima semana por estes dias. Obrigada. O Por Estes Dias regressa para a semana, mas nós regressamos amanhã com mais notícias. Boa tarde e boa semana.